Oh, so what, you the one supposed to give me my whooping, huh? Oh, the hell, I got one of those. Na Louisiana, em 1869, um homem chamado Morton corre desesperado por entre as árvores. Em seu pescoço, uma engenhoca metálica emite um som ameaçador, um colar que dispara uma lâmina mortal atrás dele, cortando tudo o que encontra. Ofegante e tomado pelo pavor, Morton fala sobre uma aranha gigante e tenta avisar o presidente, mas não há tempo. A lâmina o alcança e o decapita em um único golpe. Pouco depois, o general McGrath encontra o corpo e, com sarcasmo cruel, zomba da morte de Morton. Enquanto isso, na Virgínia Ocidental, o capitão James West aproveita um momento de lazer em um tanque d'água com uma bela mulher. Mas o som de cascos ao longe interrompe o clima. Espreitando por um buraco na madeira, ele vê os homens de McGrath chegando à cidade com um carregamento suspeito. A mulher tenta esconder a presença dele, mas os cavalos se assustam, derrubando a estrutura e revelando James, completamente nu, diante dos criminosos. Sem perder a compostura, ele enfrenta os bandidos, derrubando-os um a um e vestindo as roupas deles enquanto luta. Antes de sair, beija a mulher em despedida e usa uma corda para deslizar até a carroça de contrabando. Ao abrir uma caixa, descobre algo preocupante: dinamite pura. Com agilidade, assume o controle dos cavalos antes que o desastre aconteça. Ao mesmo tempo, o marechal Artemus Gordon está disfarçado em uma casa suspeita, vestido como uma dama para se infiltrar entre os homens de McGrath. Quando um deles tenta se aproveitar, Gordon o derruba com um mecanismo escondido. Seu disfarce funciona. McGrath se interessa e o escolhe. Em um quarto isolado, Gordon usa um pequeno dispositivo hipnótico para arrancar informações sobre o sequestro do cientista Escobar. Mas o aparelho falha. Nesse instante, James invade o local pela janela, acerta McGrath e tenta atirar, mas Gordon o impede. McGrath aproveita a brecha, empurra James contra a parede e foge. No caos, os capangas escapam com Escobar. E lá fora, um homem misterioso observa. O ex-confederado Dr. Arliss Lovelace, que já sabe, Gordon e James são agentes do governo. Após capturarem o cientista sequestrado, os homens de Arliss Lovelace o colocam em uma carruagem. Em seguida, o vilão ordena que empurrem outro carrinho, carregado com dinamite, direto contra o prédio onde estavam Gordon e James. A explosão é devastadora. Uma bola de fogo consome tudo ao redor. Dias depois, James West é convocado à Casa Branca. Ao entrar no gabinete, percebe algo estranho. O presidente diante dele parece diferente. Desconfiado, James testa o impostor, e quando o homem insiste em negar, ele dispara para o alto. O disfarce cai, e o impostor revela-se ninguém menos que Artemus Gordon, mais uma vez usando suas habilidades de disfarce. Nesse instante, o verdadeiro presidente Ulysses S. Grant entra na sala, confirmando que os dois terão de trabalhar juntos, gostem ou não. Grant os conduz até uma sala secreta e explica o motivo da convocação. Diversos cientistas renomados da América foram sequestrados por McGrath, que enviou uma mensagem ameaçadora. Na carta, ele exige que o governo se renda em uma semana. Caso contrário, uma arma terrível, além da imaginação, será usada. O aviso veio acompanhado de um bolo, cheio de aranhas vivas. A dupla percebe imediatamente. McGrath não tem inteligência para algo tão complexo, o que significa que há alguém ainda mais perigoso por trás disso. O presidente lhes dá uma semana para encontrar os responsáveis e coloca à disposição seu trem especial. Gordon, sempre à frente, chega primeiro e tenta partir sozinho, mas James o persegue a cavalo. Ao tentar subir no trem, West aciona uma armadilha e é lançado por uma escotilha. Lá dentro, os dois iniciam uma discussão acalorada que termina em socos e armadilhas mecânicas, até que concordam em uma trégua, pelo bem da missão. Mais tarde, Gordon conecta a cabeça de Morton a um aparelho experimental, revelando sua última visão antes da morte. McGrath com um convite para um baile de máscaras em Nova Orleans. À noite, os agentes infiltram-se na festa.
James derruba um guarda e entra pela janela, enquanto Gordon surge disfarçado entre a multidão. De repente, os músicos cessam, e de dentro de uma figura mecânica de Abraham Lincoln, surge o próprio Loveless, vivo, mas terrivelmente mutilado, metade de seu corpo perdido. Todos ficam em choque ao ver o Dr. Arliss Loveless surgir vivo diante da plateia. Metade de seu corpo havia desaparecido, sustentado agora por uma engenhosa cadeira de rodas movida a vapor. Com ironia, ele descreve os órgãos que perdeu e lamenta a derrota dos confederados, mas garante que aquela noite é de celebração, não de luto. James West, intrigado, o confronta sobre o paradeiro de McGrath. Loveless finge não saber de nada, desviando o assunto com um sorriso venenoso. Enquanto isso, Gordon nota algumas dançarinas se afastando discretamente e ouve um pedido de socorro vindo de um dos corredores. Pouco depois, Loveless se reúne em particular com McGrath. James, desconfiado, os segue e escuta por trás da porta. McGrath reclama das armas perdidas na última operação, e Loveless o acalma, prometendo um novo carregamento próximo ao rio. Assim que os dois saem, James entra no escritório e usa o papel para copiar as marcas deixadas pelo mapa sobre a mesa. Nesse momento, a senhorita East aparece e tenta distraí-lo com um beijo sedutor. Mas uma pintura ao lado se move, revelando um guarda oculto. O homem atira, acertando East, e James reage, eliminando os inimigos escondidos entre os quadros. Logo depois, ele desce ao salão e dança com uma mulher que acredita ser Gordon disfarçado, até perceber o engano quando leva um tapa. O verdadeiro Gordon surge, indignado, acusando-o de ultraje, e a multidão exige enforcá-lo. Enquanto James tenta ganhar tempo com um discurso cômico, Gordon invade o quarto de onde ouviu gritos e encontra uma jovem presa em uma gaiola. Com um dispositivo engenhoso, ele quebra a fechadura e a liberta. É Rita Escobar, filha do cientista desaparecido. Lá fora, James escapa por uma corda e se junta aos dois. Rita revela que se infiltrou na festa apenas para tentar resgatar o pai. No rio, Loveless e McGrath discutem sua próxima jogada. Um tanque a vapor se aproxima e os soldados de McGrath comemoram, acreditando que é reforço. Mas o tanque dispara contra eles, dizimando todo o exército. Enfurecido, McGrath acusa Loveless de traição e é morto com um disparo da cadeira mecânica do vilão, que exige agora 1000 quilos de ouro em Spider Canyon, em troca da revelação de sua arma suprema. Durante a viagem, James West conta a Gordon e Rita sobre uma arma experimental usada anos atrás em uma cidade chamada New Liberty, um lugar sombrio onde homens, mulheres e até crianças escravizadas serviam como alvos vivos em testes de destruição. O relato é interrompido quando um som vindo do rio chama a atenção do grupo. Flutuando na água, eles encontram o corpo agonizante do general McGrath. James acredita que ele foi o responsável pelo massacre em New Liberty, mas o moribundo nega e revela que tudo foi obra de Loveless. Ele apenas foi incriminado. Antes que pudesse dizer mais, McGrath dá seu último suspiro. Rita, lembrando de conversas ouvidas na mansão de Loveless, menciona que o vilão planeja algo grandioso em Utah, mas só revela o local depois que os agentes prometem levá-la junto. Mesmo assim, Gordon e James a deixam para trás e embarcam sozinhos no trem presidencial. Claro, Rita não desiste. Ela corre atrás e entra no vagão pela mesma escotilha secreta que James usara antes. Na manhã seguinte, os três partem rumo a Utah. Gordon mostra sua mais nova invenção, uma lâmina retrátil escondida no sapato. Pouco depois, eles avistam o trem de Loveless, mas ele misteriosamente desaparece após cruzar um túnel. O motivo logo fica claro. Loveless usava trilhos elevatórios que erguiam seu trem, permitindo que o dos agentes passasse por baixo. Em seguida, ele abre fogo. James é lançado por uma plataforma móvel e pendurado sobre os trilhos. Quando o cabo se rompe, ele amarra a corda ao trem e salta de volta, enfrentando um guarda dentro da chaminé. Usando a faca oculta na bota, elimina o inimigo, mas o corpo cai na caldeira e provoca uma explosão que interrompe ambos os trens. No caos, Rita aciona acidentalmente uma bomba de gás do sono, apagando a todos. Ao despertar,
Gordon e James estão presos no deserto, com colares metálicos e uma cerca magnética limitando seus passos. Loveless parte levando Rita. Quando James tenta sair do perímetro, uma máquina dispara lâminas giratórias em sua direção. A dupla corre até uma ravina e, em um ato sincronizado, salta dos dois lados. As lâminas se chocam entre si, destruindo-se no ar, e eles escapam por pouco da morte. Logo após escaparem das lâminas assassinas, James e Gordon percebem que caíram em uma poça fétida de esterco. Cambaleando e cobertos de sujeira, eles sobem a ravina discutindo furiosamente sobre quem quase os matou. Gordon, irritado, tenta atirar uma pedra em James, mas acerta acidentalmente o colar magnético, invertendo sua polaridade. E, de repente, os dois ficam presos um ao outro. Em meio a tentativas frustradas de se separar, eles acabam tropeçando, rolando colina abaixo e caindo em um rio. Lá, Gordon comemora ao reencontrar seu kit de ferramentas perdido, finalmente conseguindo remover as coleiras. À noite, James acende uma fogueira e sai para caçar. Ele compartilha um pouco de seu passado. Criado por uma tribo indígena após escapar de uma fazenda de escravos, viveu livre até o dia em que reencontrou sua família, apenas para descobrir seus corpos entre as vítimas do massacre em New Liberty. O momento é pesado, mas revela o que realmente o motiva. Uma vespa pousa perto do fogo, e James explica seu modo de ataque letal, inspirando Gordon a usar isso mais tarde. Na manhã seguinte, a velha coleira magnética de Gordon começa a puxá-lo em direção ao deserto. Eles percebem que o campo está reagindo aos trilhos subterrâneos usados por Loveless, e assim seguem o rastro até Spider Canyon. Lá, descobrem uma cidade secreta construída pelo vilão, e no centro dela, a monstruosa criação, uma colossal aranha mecânica de guerra, capaz de destruir tudo à frente. Enquanto o presidente Grant participa de uma cerimônia de inauguração, o chão começa a tremer. A multidão entra em pânico quando a aranha metálica surge no horizonte, abrindo fogo e destruindo um trem. Disfarçado como Grant, Gordon tenta enganar Loveless para ganhar tempo, enquanto James escala o monstro de ferro. Loveless lança uma rede, capturando os dois presidentes. James é atingido e cai, mas sobrevive graças à cota de malha inventada por Gordon. Determinado, ele volta ao trem e encontra uma metralhadora escondida. Inspirado pelas fantasias de Gordon, James elabora um plano, porque agora, Loveless ameaça executar o verdadeiro Grant diante de todos. Vestido como uma dançarina exótica, James West entra na base de Loveless com confiança e humor, atraindo todos os olhares. Seu disfarce serve para distrair o vilão, enquanto ele rouba as chaves da cadeira mecânica e as entrega discretamente a Gordon, que aproveita a chance para se libertar. Mas o plano dá errado quando James, sem querer, ativa os lança-chamas escondidos no sutiã da fantasia. O salão inteiro entra em pânico, enquanto ele incendeia os capangas de Loveless em meio a um espetáculo de caos. Aproveitando a confusão, Loveless captura o presidente Grant e o leva para sua aranha mecânica. James tenta impedir, jogando uma bomba disfarçada de bola 8, que explode e detém parte dos soldados. Enquanto isso, Rita liberta os cientistas prisioneiros e os conduz a um local seguro. Sem tempo a perder, James pede a Gordon que finalmente construa a máquina voadora que vinha planejando. Utilizando ideias de Da Vinci e partes de sua bicicleta motorizada, Gordon improvisa um pequeno avião. O maquinista lhes entrega explosivos e revela ser um agente designado para protegê-lo. O voo começa desajeitado, mas o aparelho logo ganha os céus. À frente, a aranha mecânica avança em direção a uma cidade, destruindo prédios e matando inocentes. Loveless exige que Grant se renda, mas o presidente resiste. No ar, James e Gordon atacam com bombas improvisadas, lembrando o ataque da Vespa no deserto. Após alguns acertos, eles são atingidos e caem diretamente sobre a aranha, lutando contra os guardas até serem capturados. Loveless lança James em um nível inferior, onde ele enfrenta homens com lâminas no lugar das mãos. Usando correntes e partes da máquina, That's it. No more Mr. Knife Guy. derrota cada inimigo com golpes ágeis.
Então surge Loveless, que abandona a cadeira e revela suas pernas mecânicas. Os dois lutam ferozmente, até que Gordon atira em uma das pernas do vilão, imobilizando-o. A aranha perde o controle e para na beira de um penhasco. Loveless escorrega e, ao zombar de James, tem sua própria alavanca puxada, despencando rumo à morte. Mais tarde, Grant cria oficialmente o Field Serviço Secreto e nomeia Gordon e West como seus primeiros agentes. Rita agradece, mas revela que o Dr. Escobar era seu marido, não seu pai, frustrando o flerte de James. Com a missão cumprida, os dois heróis seguem em direção ao pôr do sol, montados sobre a colossal aranha de ferro.